Bombocas mais que queridas, estamos iniciando mais um episódio do podcast e hoje, digamos que o episódio está assim bem diferente. Por quê? Porque convidei ela, que é uma baiana cheia de talento, de simpatia, de força e de afinação. Ela também é jornalista e gestora ambiental. Segue firme na sua carreira há mais de 30 anos colecionando sucessos e fãs. Ela é demais, meu rei. Portanto, da Bahia para o mundo, do mundo para o podcast. O podcast hoje vai sacudir, vai abalar com ela, a estourada Carla Vise, uma das rainhas da nossa Axé Music. Vamos falar da vida, da carreira, dos projetos e, claro, da nossa Bahia. Vou confessar que hoje essa conversa tá cheia de dendê. Muito prazer, querida, em ter-te aqui. Imagina como é que uma baiana vai negar um papo gostoso com outra baiana em Portugal. Ah, claro. Que honra! Então vamos começar? Vamos. Ok. Quando se coleciona sucessos, traz assim pra gente uma certa nostalgia. E eu sei que você começou bem cedo na música, portanto, quais são as suas primeiras referências musicalmente falando? Olha, eu sou posso dizer, uma cria da música brasileira mesmo. Filha, neta, bisneta de cantoras. Terminei ouvindo todo tipo de música, não só música brasileira, mas todo tipo de música em casa. E minha mãe adorava cantar. E cantava muitas vezes ela e a minha avó, quando nós nos encontrávamos. Músicas antigas, desde Lupicínio Rodrigues, Dorival Caymmi, Noel Rosa. E aí virava um sarau. E era uma beleza, porque músicas que não tocavam mais no rádio, mas que elas traziam de volta. E virava, mexia, elas voltavam também nas vozes das grandes intérpretes da música brasileira, como Gal Costa, Maria Bethânia, a própria Elis Regina. Então, quer dizer, essas cantoras, na verdade, fazem parte da minha vida, mas começaram com as cantoras da casa, né? Com as cantoras da família. Oh, que legal! Portanto, a Bahia é uma terra de magia, rica culturalmente, é uma terra de gente linda, amorosa, acolhedora, fico até arrepiada em falar. E, claro, que é ricamente musical. Portanto, os grandes nomes da música estão lá. É Caetano, Gil, Bethânia. O próprio Dorival Ivete, Caymmi. Sim, e você. Né? Então, o que você está, nesse momento, consumindo a nível de música dessa nova geração de artistas? É interessante. Ontem eu estava numa festa, exatamente, estávamos conversando sobre isso. Existe uma música, claro, eu sempre falo assim, existe música, todo tipo de música, né? Qual música que é boa, qual música que é ruim? Não, existe música boa e ruim em todo estilo, né? E ontem nós estávamos falando da nova geração. Eu me esqueci o nome da garota, tem a Lued também, Lued, eu acho que é Lued Luna, tem uma jovem também, eu acho que é de Feira de Santana, da Bahia, peguei essas referências agora, além do pessoal, eu posso dizer que Baiana System, o Saulo, essa turma toda já está aí há muito tempo. Não é incrível. Não é mais a nova geração, eles já estão na estrada há muito tempo, né? Mas assim, já tem gente nova chegando, sim. Desculpem por minha memória já, né, de senil, talvez. Mas exatamente sobre isso que eu estava conversando. Você é uma mulher, né, Karine, defende muito também essa coisa do empoderamento feminino e da força da mulher enquanto força transformadora. E eu acho muito importante que nós mulheres, principalmente as baianas, que a gente assuma também esse papel e essa vanguarda, né? Mulheres como você acabou de citar, a própria Gal, a Bethânia, né? E muitas outras, né? No samba, elas enfrentaram muitas resistências, muitos obstáculos, e nós que estamos agora usufruindo já de um pouco mais de espaço, não podemos esquecer disso, nunca. Claro, sempre.
Você acredita que somos resultados das nossas experiências desde a primeira infância? Porque a infância é algo que marca a gente para sempre. Sim, bem, eu sou espírita, então eu não posso nem dizer desde a primeira infância, né? Chegamos aqui neste mundo já com resquícios e memórias e tendências de muitas vidas, né? Então, a primeira infância, sem dúvida, é marcante, né? É uma ideia freudiana, mas é marcante sim, mas percebo que nós somos um ser muito complexo e muitas vezes extrapola a primeira infância. Eu, por exemplo, fiz uma regressão de vidas passadas. E, por exemplo, a experiência uterina que eu tive a oportunidade de vivenciar foi muito importante. A história de minha mãe é muito engraçada, que minha mãe engravidou muito novinha, ainda namorando com meu pai. E aquela época, sabe, né, gente? Engravidava, tinha que casar. Né? Eu senti muito esse medo dela quando eu fiz essa regressão. E esse medo, às vezes, você leva para o resto da vida, né? De não ser aceito, de querer agradar a todo mundo. Acho que muitas pessoas passam por isso. Mas eu falo até musicalmente falando, tipo, como você teve essas referências da sua mãe, da sua avó, diz muito daquilo que a Carla Viz é hoje. Diz tudo. Eu sou uma pessoa forjada pela música brasileira. A música brasileira me influencia muito. Mas não só enquanto assim somente musicista, por uma pessoa que canta, mas porque também tem esse lado da comunicação, né? Por ser jornalista, eu acho que o jornalismo me puxou um pouco nessa questão, porque eu sou muito assim, interpreto, raciocino, pesquiso, tenho essa curiosidade em saber por que Caetano fez luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. E é uma poesia. Aí você diz, mas por que luz do sol que a folha traga, gente, uma folha tragar e traduzir em verde novo, é um verde renovado, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Gente, isso é fotossíntese. Caramba, pronto, tenho que contar isso para todo mundo. Eu pelo menos percebi isso, você percebe também, sabe? Então essa minha curiosidade em torno das canções me influenciou muito. Eu nasci em 1970, né? Então uma mudança muito grande. Quando entrei na faculdade de comunicação em 89, final, né? Ditadura, constituinte. Então assim, claro, as coisas acontecem muito rápido, gente. Principalmente agora que a comunicação Isso, mas para nós, assim, eu vi minha avó faleceu, desencarnou em 2021, com 92 anos. Minha mãe já morreu tem mais tempo, minha mãe morreu aos 52 anos, que é a minha idade atual, muito jovem. Mas eu ficava falando com a minha avó, por exemplo, que viu mudanças muito dramáticas no mundo. E nós, de alguma maneira, eu já com 52, também presenciei grandes mudanças. E traz essas influências também. Demais. E a música tem uma participação determinante. Eu falei da Luz do Sol. Luz do Sol foi uma música feita para um filme, Índia, Filha do Sol, onde a atriz principal era a Glória Pires. Mas a história é atual. Uma indígena ali submetida a uma situação muito ruim, onde ela ficou seguindo um soldado, né, que era o Nuno Leal Maia. Esse filme é da década de 70, gente. Então, quer dizer, submissa, vulnerável, como os nossos indígenas se encontram ainda hoje. Então, assim, é muito importante a gente entender, eu falo isso principalmente para as novas gerações, que são muito superficiais, ficam ali, cada vez mais, e só fazem reproduzir. Isso. Não tem essa... curiosidade até, não é nem preocupar, gente, não é preocupar-se não, é vocês entenderem um pouco, poxa, a Karine está trazendo isso, mas de onde foi que ela achou isso? Onde foi que ela pesquisou? O que foi que inspirou a Karine? Isso aqui, que é do movimento, por exemplo, Dancing Days, por exemplo, se fosse uma novela da Globo que fez muito sucesso, Então, assim, essas coisas que a gente é um reflexo de uma história, né? Então, assim, e o planeta, o mundo e a própria cultura brasileira tem, assim, grandes mudanças, mas isso é cíclico, né? Você falou aí dessa questão de pesquisa sobre a música, por exemplo, de Caetano. Esses pequenos detalhes, o fato de você ser naturalista,
de estar preocupada com o meio ambiente, isso fez você despertar para ser gestora ambiental? Demais, demais. Eu desde muito novinha, assim, adolescente, claro, eu era de uma família muito simples, mas eu percebi que se jogava muita coisa fora de valor. Essa preocupação quando criança. Demais, demais. E a questão assim do lixo, onde é que vai parar esse lixo todo? Até que eu terminei me envolvendo mesmo com a desativação do lixão de Canabrava. Era o lixão que existia lá na cidade de Salvador, gente, num bairro mais periférico. E assim, o lixão foi desativado no início do milênio, 2000. E eu, na época, me envolvi bastante nos trabalhos sociais, com a parte do social com as crianças, sabe assim, lúdica. E a questão assim de você perceber que as pessoas tiravam a sua vida, né? Tiravam o seu sustento do lixo, mas só que era de uma maneira desumana, indigna. Então assim, mas eu disse, mas o lixo é muito rico, e ficava pensando nessas coisas. Foi assim, desde do jornalismo em si já tinha essa preocupação por causa do Onda Azul, Praia Limpa, Praia Linda. E aí não parou mais. Pois é, década de 90, início de 90. E assim, você pensa assim, poxa, as pessoas não podem sujar a natureza tão generosa, aquele lugar, né, que é a praia, que é um ambiente público e gratuito de lazer. E as pessoas jogavam ali lixo, sabe, não zelavam. Aquilo ali já me incomodava muito, mas não só. E aí quando você vai vendo todas as questões que envolvem o ambiente, aí você percebe que é uma responsabilidade nossa, né? Não, e é muito mais complexo. Até chegar no lixo, então, por exemplo, que os nossos mares e oceanos viraram grandes lixões, mas esse lixo chega até lá a partir do quê? De um consumo insustentável, de um consumo irresponsável. E assim vai. Como é que isso é feito? Essa aqui vem de onde? De onde vem essa matéria-prima? Então, tudo isso é muito importante. Aí, em síntese, né? A partir dessa minha curiosidade, fiz gestão ambiental porque eu era só uma ativista, mas para além do ativismo eu achava que deveria conhecer mais a velha curiosidade que você já sabe. Esse bichinho vai ficar com você. Faz parte da minha sempre. vida, então assim, tudo que eu me envolvo eu quero saber um pouco mais, sabe, Karine? E olha que faz toda a diferença. Então você saiu da companhia Clique e embarcou na banda de Cheiro de Amor, a bordo da música Aviãozinho. Que lindo! E claro que a sua carreira assim decolou. Foi maravilhoso. Você acredita que foi um momento assim de divisor de águas na sua vida? Determinante, determinante. E eu sempre falo assim, porque o Cheiro de Amor já tinha uma cantora maravilhosa, que é a Márcia Freire, e depois também teve outras cantoras maravilhosas, né, como a Vina, que está hoje, a Aline Rosa, né? E o fato assim, eu digo, eu estava no lugar certo, na hora certa, sabe, com as músicas certas. Eu acho que é o destino. E o Brasil todo querendo dançar com a música da Bahia, né? Dançar, brincar. Já tinha acontecido o movimento da lambada, que já tinha envolvido bastante assim, né, a mídia e as rádios, etc. Mas estar no Cheiro de Amor naquele ano de 96 e a partir daí gravar canções inesquecíveis que são um sucesso até hoje, como Vai Sacudir, Vai Abalar, quando meu amor passar, explode coração, é muita emoção no ar. Quer dizer, icônica. Pois é, essas canções mudaram realmente a minha vida, fizeram muito sucesso, disco de ouro, televisão, projeção midiática. E eu falo até hoje para muita gente, eu faço outros projetos, outros tipos de música, pesquisas, projetos especiais, mas o axé até hoje me sustenta. E é assim uma espécie de trampolim, né? E abre portas. Como é que é ter, Carlinha, que lidar com sucessos musicais tão grandes e como é que você lida com essa questão da exposição? Eu tenho um grande defeito. Defeito é ótimo. Mas sim. Eu me lembro de um amigo meu, Andrezão Simões, conhecidíssimo produtor da Bahia e jornalista e ele também é psicanalista, né? E uma vez a gente fazendo numa sessão assim, eu disse, poxa, toda vez que eu saía do palco assim, e vinha aquele grupo de fãs e tudo, e eu tinha assim a preocupação de perguntar aos meninos primeiro se eles tinham avisado em casa, se estava tudo bem.
uma coisa meio de mãe precoce, né? E, assim, e perguntava assim, aí quando vinham para mim muito alegres, eu quero fazer sucesso, eu quero cantar, e tarará, eu quero ser assim. Eu disse, olha, estude, viu? Estude, porque fama, dinheiro pode acabar amanhã, assim, ó, glamour, esse glamour todo pode acabar no dia seguinte. Mas o seu conhecimento ninguém tira. E eu acrescento a essa fala, não só o conhecimento, mas também as pessoas que você encontra na caminhada. Né, que a maneira como você lida, como você estende a mão e como você também é às vezes amparado por outras pessoas, esse reconhecimento e essa gratidão, né, a Deus e à vida. Né? Mas assim, falando da questão do conhecimento, ele dizia, mas aí você tirava toda aquela fantasia, aquela, né, da cabeça dos meninos estavam naquela alegria, euforia, e você botava todo mundo no chão, assim, né? Muito pé no chão. E eu tinha essa questão, além de ser, quer dizer, eu tenho essa coisa da autocrítica, eu sou virginiana mesmo, então assim, todo final de show, muitas vezes em Salvador principalmente, eu saía do show e assim, pegava o meu carro e ia para casa, então ia dirigindo o carro, tranquila e pensando, rememorando as coisas que eu fiz, como eu atuei no palco, sabe? Então tudo isso assim, muito criteriosa quanto à qualidade do que realizava, mas acima de tudo, sabe, essa questão assim, de que isso é o momento. Nós estávamos conversando aqui em off, viu, gente? Ela falou de fazer tudo com amor. E eu acho que é isso mesmo, é fazer a diferença. Esse é o momento, é viver o presente com inteireza. E naquele momento você está aqui e dá o seu melhor. De forma genuína. Perfeito. E como é que você lida com os momentos menos bons? Porque quando se há esses maus momentos, a exposição é menor, certo? Olha, os momentos menos bons, não no período do sucesso. Porque no período do sucesso, assim, de exposição extrema, eu tinha mais, assim, grilos, por exemplo. Falei alguma coisa, fiz a concordância verbal errada. Ou falei alguma palavra errada. Ou não fiz a coreografia certa. Ou errei a letra de uma música. Isso era o fim. Mas tá tudo bem também, Mas é que tá. Aí era um exercício, né, também de você se perdoar e perceber que já foi, já passou e foi aquilo ali, o resto todo não conta. Então isso é um processo de amadurecimento, sim. Mas o mais complicado é pós grande sucesso, que é a realidade, eu sou muito realista, como você já sabe, e você sair desses holofotes, né? No meu caso hoje já não tenho a mesma exposição midiática que eu tinha naquela época, óbvio, né? Então, assim, lidar com isso é muito delicado, porque no meio especificamente da arte, musical, do entretenimento, eles cobram muito isso e você às vezes é visto assim como um fracasso. Você não está mais nos grandes programas, você já não está com músicas emplacadas aí. É uma cobrança muito grande que eu até admiro muito os artistas que conseguem manter isso. Porque fazer sucesso é fácil, manter é muito difícil. E existe, gente, muita gente talentosa nesse mundão de meu Deus. Eu costumo dizer mais que onde há o ego e a vaidade, há muita coisa. Né? Às vezes a pessoa não consegue aceitar o sucesso do outro, enfim. Você passou pela experiência em 2017 de cancro. Você pode afirmar que há uma diferença entre a Carla Vise de antes e uma Carla Vise de agora, por conta da doença? Que eu posso dizer que há uma Carla Vise que consolidou valores após o cancro, né? Assim, muita coisa eu já sentia, já almejava, já tinha esse discurso, né, quanto a determinados valores, né, de valorizar mais o ser do que o ter, a essência que a aparência. De autoconhecimento. Essa busca da espiritualidade, o respeito principalmente pela diversidade. O aplauso pelo diálogo. É muito importante a gente saber dialogar com aqueles que pensam diferente da gente. Isso eu sempre gostei muito. E dentro assim, do universo que eu conquistei através da fama, né? Então muita coisa criou uma forma
muito mais interessante. Por exemplo, eu tenho uma relação com meus fãs muito próxima. Eu respondo... Perpetua até hoje. Exato, eu respondo às pessoas, né? Conversa e troca ideias. Tem confidências, pedem conselhos, pedem ajuda, inclusive nessa área da oncologia e tudo, como encarar o momento, que isso tem... Inclusive o câncer de mama tem uma incidência maior. Muito né? grande, muito grande. E assim, eu acredito que tem muita relação com a nossa vida estressada, né? Ultimamente, quer dizer, eu tenho uma alimentação natural, não sou sedentária. Tem histórico de câncer na família? Tem, mas não de cancro de mama, né? Mas de intestino, que foi o caso da minha mãe. Então, e são completamente diferentes. Cada vez mais, né? E isso aconteceu comigo. Por quê? Né? Então, assim, é uma oportunidade para você investir ainda mais nesse autoconhecimento. Para mim foi isso, né? E, assim, de aproveitar também a chance para fazer, mais uma vez, diferença na vida de outras pessoas. Na experiência da pós-pandêmica, você acredita que houve uma obrigatoriedade de se autoconhecer? Conte a sua experiência pra gente. É interessante, eu acho que eu estava, mais uma vez, né, um universo muito generoso comigo, eu estava no lugar certo e com as demandas favoráveis naquele momento, porque coincidiu com o momento da escrita da dissertação de mestrado. Eu defendi o meu mestrado em 2021. Que linda. Então cheguei aqui em 2018. É um alto exemplo de superação, né? Passado pela doença, pois está se dedicando ao Pronto, mestrado. pois foi uma coisa assim, a doença me deu mais coragem. Pronto, por isso que eu digo a você, consolidou valores e desejos e sonhos. Saí de Salvador, um lugar que todos me conhecem, onde eu sou mais respeitada, eu acho, né? Já no Brasil, muitas pessoas já me conheciam, mas na Bahia, especificamente, nós temos, assim, um grupo de artistas... Os acessos, que somos acolhidos, acarinhados pelo seu povo. E esse era o meu caso. Então, assim, sair de Salvador, vir para Lisboa, começar um mestrado, né? Depois já de ter estado em universidade, você sentar numa cadeira de estudante. Aprendi muito, fiz ecologia humana e problemas sociais contemporâneos, sem saber exatamente o que era isso, e de repente me descortina um novo mundo mesmo. Porque de se autodesafiar também. E você vê o Brasil, por exemplo, de longe, os nossos problemas socioambientais numa outra perspectiva. E aqui chegamos e fizemos a nossa família de amigos. Eu falo isso sempre com meu pai e a minha irmã, a família que está lá, né, em Salvador. Eu disse, a gente aqui tem uma família de amigos e vamos uns ajudando os outros. E assim, coincidiu o fato de ter a pandemia. Imagino que no Brasil, se eu estivesse, seria talvez um pouco mais difícil. Então, e eu tendo essa cobrança, porque eu tinha prazos, eu era para ter terminado em 2020, aí por causa da pandemia ampliaram mais um semestre para a entrega da dissertação, e eu mais concentrada fiquei, e aí pronto. Para você, a mídia é um termômetro do quanto se é amado, e como é que você avalia a relação dos artistas com as redes sociais? É uma pergunta difícil, porque depois que você passou a ser avaliado pela quantidade de curtidas ou pelo número de seguidores, eu posso lhe ser sincera, claro. Eu ainda não sei lidar com isso. Falamos dessa questão da mídia, de ser um termômetro, né, para a questão das redes sociais, mas como é sobreviver no mercado, na era digital? Ou seja, a gente está vivendo uma era mais conectada da história, onde as pessoas têm aquela são, na verdade, a sua própria voz, o seu próprio canal. Como é que é lidar com isso? Eu acho assim, claro, é bom porque democratiza, né? Temos acesso a essa tecnologia e podemos ter essas muitas vozes se manifestando, colocando as suas ideias. Mas, por outro lado, também é tanta produção de informação, conhecimento e de coisas não tão interessantes que é muito difícil, né? Assim, é preciso filtrar. E é que tá, como filtrar? Aí toda a confusão agora, sobre a inteligência artificial, a questão dos parâmetros numéricos, né? Do algoritmo. Inclusive é um assunto que eu quero abordar, essa questão da inteligência artificial. Pois é, então quer dizer, tudo isso é muito novo aqui. Já é difícil para mim, que sou uma geração anterior dessas tecnologias.
E lidar com isso é um desafio para, eu acho, para para todo toda a mundo, humanidade. porque inclusive vão ter profissões ali que vão passar um bocado, né? Há a questão de profissões que vão ficar talvez obsoletas, mas não só. É muito conhecimento e pouco aprofundamento. Eu cheguei a falar, né, anteriormente, assim, os meninos não têm paciência de assistir uma reportagem, um documentário, é tudo muito rápido e tudo muito efêmero. Então, assim, saiu agora, para daqui a pouco já esqueceram, porque já passei para o próximo vídeo, para o próximo TikTok. E vem novas tendências. Exato. Né? Então, o que acontece? Eu acho que vamos ter esse boom, mas como o movimento histórico, né, cíclico, também vai chegar um momento onde as pessoas vão querer algo mais natural, mais tranquilo. E eu rezo por isso, né? A volta à natureza, a volta ao chão, a volta à terra. As raízes. As raízes, a volta a ter contato mais com a vida, porque isso é vida. Ser humano. Né? E todas as formas de vida. A gente está falando dos nossos cachorrinhos, né? E tá na terra, e tá no parque, tá no mato. E nada substitui isso, né? Não substitui. Bom, você falou da questão das raízes e eu percebo que você sempre buscou nas suas raízes uma identidade para a música. E que bom. Sim. Tanto, o que significa para você, ou melhor, o que representa para você o Axé Music? E se você se orgulha desse caminho que você abraçou? Muito, muito. É interessante, porque eu comecei a cantar em 87 e o axé, né, diz, né, que começa em 85 com o Nega do Cabelo Duro, do Luiz Caldas. Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear, quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, que hoje, inclusive, a música causa até polêmica. Hoje! Não causa polêmica e muitas vezes o próprio Luiz não pode cantar a música, tadinho do Luiz. Maravilhoso, genial. Icônico. Genial músico, compositor. Cantor. Sabe muito. Muito, muito mesmo. Mas assim, começa em 85. Então, de alguma maneira, eu fui testemunha desse movimento. Né? Me lembro de ver Marcionilha, a própria Daniela, o Ricardo Chaves, o Durval, em outras bandas, em outros blocos, a própria Massinha, né? O pessoal Márcia Short e Márcia Short Alobene. Grandes nomes, grandes, o Lazo... Timbalada. A Margarete, inclusive, também com o Djalma Oliveira cantando Faraó. Então, tudo isso eu assisti e vivenciei. Então, tanto até que quando eu terminei a faculdade de comunicação, eu fiz uma web reportagem sobre a origem do axé. Eu e a minha mania de descobrir que atmosfera existia favorável para surgir esse movimento. E todo mundo sabe, axé porque Agamenon Brito deu esse nome pejorativo, é a ioiô acarajé, como se fosse uma coisa menor, e o nome ficou tão bom que virou axé music. E axé music se tornou uma tendência no Brasil e ultrapassou fronteiras. Transcendeu. Então, quer dizer, exato. Eu adoro axé. Agora é importante a gente salientar a importância dos blocos afros, né, para esse axé acontecer. A captação e a ritmia, no caso do samba reggae, a captação dos tambores, que aconteceu na WR com Wesley Rangel, os radialistas baianos que apoiaram. Tiveram uma importância muito grande para isso se acender. Quer dizer, colocaram a música da Bahia nas rádios da Bahia. Então, o Luiz Caldas mesmo, ele disse que foi chamado pela gravadora porque ele vendeu 100 mil discos somente na Bahia. Que loucura é essa? Mas eu acho que o baiano tem essa coisa de ser bairrista, valoriza, né, a nossa música. É importante, sim, mas nem sempre. Eu acho que o baiano sempre tem uma participação determinante na cultura brasileira. O primeiro cantor a gravar música no Brasil foi Xisto Bahia. Se você pensar o que a baiana tem, quer dizer, uma identidade do Brasil passa muito pelo que Caymmi ensinou a Carmen Miranda, os trejeitos, o olhar, a forma de vestir. Então, quer dizer, a gente, e eu acho isso importante. Quando eu canto para os brasileiros, e principalmente nesses eventos, né, Brazilian Day, etc., eu sempre digo, a Bahia é a terra-mãe do Brasil mesmo, para o que nós conhecemos como Brasil. O Brasil começou ali, na Bahia. Então, assim, mesmo que você nem imagine, mas no fundo, todo brasileiro é um pouquinho baiano. Verdade, maravilha. E o que a minha Carlinha está empreendendo agora? Conta pra gente. Pois é, além de revisitar a Clara Nunes, que é muito importante, assim, Clara precisa ser sempre lembrada por uma mulher que vendeu mais disco do que os homens, que levou as religiões de matriz africana para as TVs, que assumiu a sua negritude,
né, com seus cabelos crespos e a roupa, né, branca, a roupa dos orixás, essa coisa toda. Então a Clara tem um papel muito importante para a música brasileira e para a cultura brasileira. Então isso precisa ser lembrado, e eu tive a chance de gravar um disco em homenagem a ela em 2013, então revisitá-la em 2023 é mais que necessário, e eu teria o maior prazer em visitar. Será uma linda homenagem, tenho certeza. Sempre cantar a Clara me faz muito bem, além de homenagear minha mãe, né, ali no percurso, porque também era uma sambista e cantava, né, o repertório da Clara maravilhosamente bem. Me dá um minutinho que eu tenho aqui uma mensagem muito importante para minhas bombocas em casa. Então, esse papo está incrível, não é mesmo? Não esqueça de compartilhar, colocar o seu comentário, dar o seu like e tocar o sininho, porque é importante para que o canal Arrasou ele possa ir a muito mais pessoas. E com a entrevista com essa musa, não pode ser diferente, não é? Portanto, Carlinha, qual é o balanço que você faz nesses 30 anos de carreira? 30 mais de 30 anos, sim. E os quebrados. Os quebrados aí, né? E eu faço, como fazer um balanço, né? Poxa, eu não achava que ia ser cantora, Karine. Eu sabia que amava cantar, mas nunca imaginei que a música seria minha profissão. Exatamente. Achei que ia ser jornalista, ia cantar de vez em quando, que ia ser qualquer outra coisa, né? Inclusive fiz química na escola técnica. Arrasou, eu lembro. Pois é. Então, quer dizer, passei por várias coisas, porque sempre gostei muito de estudar, né? Mas o fato da música, a música me tomou, e eu desde 87 canto e nunca mais parei. Que bom! Recentemente estive no Brasil, né? Tenho ido constantemente, graças a Deus agora, não só para fazer os shows de axé, de samba, mas também para fazer palestras musicais, com essa pesquisa que eu desenvolvi sobre música brasileira para sensibilização ambiental. E isso é um tema que para mim é crucial. E será sempre atual, né? Essa preocupação com o meio ambiente. É fundamental discutirmos, conversarmos, pensarmos, dialogar sobre isso, sabe? Até para que esse assunto se aproxime mais das pessoas, para que ninguém se sinta impotente diante desse momento que estamos vivendo de crise ambiental. Mas, assim, eu sou muito feliz, assim, muito grata mesmo. E feliz por todos aqueles que eu cheguei a alcançar, que eu consegui chegar ao coraçãozinho através da minha voz. É importante que todos vocês saibam que são muito importantes para mim, mas muito mesmo, cada um de vocês. E assim, peço assim, perdão se em algum momento tive algum deslize, porque às vezes a gente, né, não tá Pode acontecer, às vezes inconscientemente, né? Não tá bem, tá com o astral, o astral não tá bom, ou às vezes agora mesmo que eu tô com muita dificuldade de acessar as redes sociais para responder a todos vocês, porque estou numa fase de qualificação de tese de doutorado ou doutoramento, como se diz aqui, que não é coisa pouca, né, gente? Exige uma certa dedicação, mas saibam que vocês moram em meu coração, e só por estar com vocês, chegar até vocês, isso já me faz uma grande diferença na minha vida. Vocês fazem parte de mim e eu agradeço imensamente por isso. Ok, meu amor. Então, para finalizar, já que eu tenho aqui um direito a um show particular, não só para mim, com as minhas bombocas em casa, não pode deixar de dar aqui uma palhinha pra gente das músicas clássicas de sucesso que você emplacou. Eu piro na dança sensual. A dança da sensual não é só você que pira, não. Inclusive, até hoje, eu faço shows no Brasil inteiro, aqui também. Quando tem os brasileiros, os brazucas que gostam da música da Bahia e tudo, eles pedem e sobem no palco para dançar comigo. Essa é a dança da sensual, ela tem um corpo atlético e tremendo visual. Essa é a dança da sensual, ela tem um corpo atlético e tremendo visual. Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, que tá bom demais. Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, que tá o olhinho de Karine. Ela já se achou, se identificou. Do cheiro tem uma música assim que eu amo de paixão, que é Quixabeira, né? Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e voou, 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 voou. Mas eu fiquei sozinha,
sem teu carinho, sem teu amor. E por causa dessa música, muita gente acha que eu sou de Santo Amaro, porque fala de Santo Amaro e tudo, e é uma homenagem às sambadeiras e sambadeiros do Recôncavo, da Bahia, né? Muito importante também. E assim, fora, tem o aviãozinho que você já citou aqui. Voa, voa, aviãozinho, vai buscar o meu benzinho que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Nessa de aviãozinho que eu terminei vindo pra cá, viajando o mundo inteiro, e agora a gente tem um lançamento super legal. Jura? Claro, dia 30 de junho vai chegar em todas as plataformas. Não podem perder. Claro. Uma nova versão da música Me Chama, do Lobão. Me chama, me chama, me chama. Incrível Nem também. sempre se vê. Essa música, inclusive, gravei também com Cheiro de Amor e agora vou lançar com um DJ maravilhoso, Matt Wave. Qual é a data? 30 de junho. Então, pessoal, dia 30 de junho, acompanhem, tá? Muito legal. E com essa alegria, essa afinação, esse talento, essa musa, vamos finalizando esse episódio. Muito bom ter-te aqui. Agradeço imenso, de verdade, tá bem? Carinho. E não deixem, meninas, de seguir os próximos episódios. Conto com a sua audiência. Um cheiro da cá e até o próximo episódio. Quem mandou isso pra gente foi a Jamile, do restaurante Odoiá, que arrasa nessas iguarias baianas. Só ela sabe fazer. Não é por nada não, o Odoiá eu já conheço. Se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. O melhor da comida baiana. Ai, dendê gostoso. Comida com amor, carinho e sabor de Bahia. Temos aqui o abará, o dadinho de tapioca, o bolinho de aipim exclusivo que ela lançou agora e a cocada. Espero que tenha gostado. Veio exclusivo para você. Maravilhoso. Tanto carinho aqui pro Podcast. Muito obrigada pelas essas flores lindas. Tenho certeza que o Podcast ainda vai ficar mais florido com isso. Um beijinho, obrigada. Que saiba mexer. Procura uma nega baiana, oh, que saiba mexer.